Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Samuel Silva, responsável aqui pelo canal. E na videoaula de hoje eu trago aqui para vocês mais um passo a passo completo do início até o fim. E a peça de hoje, pessoal, já é essa peça aí bem conhecida de vocês. Porém, no passo a passo de hoje eu trago novos padrões dessa peça, mais detalhamento e muito mais dicas para que você consiga trabalhar a sua peça com mais facilidade. Eu percebi que na primeira videoaula que eu trabalhei essa peça, teve muita gente que não conseguiu trabalhar a peça, muita gente que teve dificuldades para trabalhar com esse tapete russo, tá? Então, o passo a passo dessa vez, além de eu trazer novos padrões, ele é um passo a passo bem mais detalhado, com mais dicas, em especial uma dessas dicas que será super importante aí para que você consiga trabalhar com mais facilidade a sua peça e também consiga ajustar aí no seu ponto caso você precise fazer alguma alteração. Ok, pessoal? Então o passo a passo é um passo a passo bem mais detalhado. Durante a confecção eu vou mostrar mais detalhes da peça, eu vou mostrar como a peça ela vai se desenvolvendo, né? Aonde ali que tem folga, aonde que vai ficar reto, ou seja, eu vou informar para vocês ali toda a dinâmica da peça, como que ela qual que é a dinâmica ali da peça no decorrer da confecção, para que você tenha mais facilidade para confeccionar esse trabalho, ok? Mas antes de tudo, você que está chegando agora aqui no canal, já se inscreve, ative as notificações aí para você não perder os próximos vídeos, né? E se você quiser ter acesso a alguns vídeos exclusivos, acesso antecipado às videoaulas, você também pode se tornar membro aqui do canal, tá? Como membro, você sempre vai ter acesso antecipado às videoaulas completas, sem cortes, né? Aqueles vídeos que tem parte 1, parte 2, você vai ter o vídeo por completo, tá? Então essa é uma das vantagens de você ser membro aqui do canal, além de acesso aí a alguns vídeos exclusivos só para membros. E você que gosta de crochê, quer adquirir mais conhecimento técnico, ou até mesmo trabalhar de forma profissional com o seu crochê, vem fazer parte também do meu curso, né? Para quem não sabe, o meu curso ele é um curso mais profissionalizante, né? Para você que quer desenvolver melhor o seu trabalho com o crochê. Você vai aprender as melhores técnicas para você aprender a confeccionar mais rápido, fazer um crochê mais bonito e até mesmo saber como vender a sua peça, tá? Então, se você quer descobrir esse segredo e transformar o seu crochê numa renda real, lucrar com o seu crochê, venha fazer parte do meu curso, tá? É só clicar no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo e de qualquer outro vídeo aqui do canal, ok? Então, sem mais, vamos lá para a lista de materiais do nosso passo a passo de hoje. Quantidade. Para confeccionar toda a peça, eu utilizei 3 kg e 100 gramas de barbante na cor cru, fio número 8. Tem agulha para crochê 4.5, mas também, se você quiser, dependendo do seu ponto, pode ser trabalhado com a 4.0, tá? Além da agulha, você vai precisar de agulha de tapeceiro e tesoura para ajudar com os arremates, ok? Medidas da peça. A peça, de uma ponta a outra, ela ficou medindo 1,60 m, ok? E eu lembro sempre, né, pessoal, que essas medidas ela é no meu ponto, tá? Dependendo aí do seu ponto, pode haver alteração nesse tamanho. Pode ser que fique menor, pode ser que fique maior, isso vai depender de como a peça vai se comportar no seu ponto. Ok, pessoal? Então, se você gostar de mais desse trabalho, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, para que eu possa continuar trazendo aqui passo a passos gratuitos para vocês. Então, o início aqui dessa peça eu vou começar também com o anel mágico. Então, faço aqui o primeiro nozinho, né, do anel, que conta também aqui como a primeira corrente, né? Depois eu vou subir mais uma corrente. Então, no caso aqui fica 2 correntes, que é a primeira corrente do nó e essa segunda corrente que eu fiz. Depois eu laço. E agora aqui dentro do espaço eu vou fazer um total com 15 pontos altos, ok? Todos aqui dentro do mesmo, todos aqui dentro do anel, ok? Então aqui já começa a diferença da outra versão do tapete russo, ok? Na outra versão eu trabalhei um total de 16 pontos altos. Esse aqui eu vou começar apenas com 15 pontos altos.
E dessa forma ele já vai ajudar também a corrigir aquela questão de embabadar a peça, ok? Feito aqui os 15 pontos, eu vou puxar aqui o fio. E agora eu faço aqui o fechamento da volta com ponto baixíssimo. E o ponto baixíssimo ele vai ficar na base desse primeiro ponto que eu trabalhei. Então eu vou pular, olha, aquelas duas correntes que eu fiz e faço o fechamento na base do primeiro ponto depois das duas correntes, correto? E assim eu fecho a volta. Depois eu puxo mais aqui o fio do anel para ele juntar mais aqui os pontos e ficar mais firme, ok? Então assim está feito a primeira volta. Agora eu vou iniciar a segunda volta. Eu vou começar aqui fazendo um total com 3 pontos altos, ok? Depois eu laço e na mesma base aqui onde eu fiz o fechamento, eu vou fazer mais um ponto alto, ok? Então aqui eu vou considerar como se fosse 2 pontos. Esses 3 pontos eu considero um ponto alto, junto com esse outro ponto, mais um ponto alto, formando aqui um aumento, ok? Agora eu vou para o próximo espaço, agora eu vou para o próximo ponto e vou trabalhar também aqui um aumento. 2 pontos altos na mesma base. Vou para o próximo ponto, também trabalho um aumento, ou seja, aqui em todos os 15 pontos que eu trabalhei aqui da volta anterior, todos eles eu vou trabalhar um aumento para cada ponto, ou seja, 2 pontos altos na base de cada ponto, ok? E assim eu vou seguir até o final da volta, correto? Com as correntes. Agora eu vou fechar a volta aqui. Para fechar, eu vou fechar nas correntes. Então eu vou na terceira corrente e fecho aqui com um ponto baixíssimo, ok? Fechado a volta, eu começo agora a volta 3. Para começar a volta 3, eu vou subir somente 2 correntes. Depois eu laço, vou na base do próximo ponto, faço aqui um meio ponto, ou seja, sem completar o ponto. Depois eu laço novamente, vou na mesma base e faço outro meio ponto igual a esse que eu fiz aqui, sem completar o ponto. Ó, puxo aqui e deixo aqui as 3 laçadas. Depois eu completo aqui esse ponto, olha, com a mesma laçada desses juntando aqui os 3 pontos, dessa forma aqui. Depois eu faço 3 correntes, laço, vou aqui na base do próximo ponto, não pulo ponto, tá? Já vou aqui no próximo, faço um meio ponto, sem completar. Laço, vou de novo, vou no próximo ponto, faço 2 meio pontos aqui, sem completar. Ó, dessa forma, agora completo a laçada aqui, juntando os 3 pontos. Dessa forma aqui. Depois, 3 correntes. E novamente vou repetir esse mesmo padrão aqui, olha, já no próximo ponto. Observe que eu não estou pulando nenhum ponto, ok? Então, eu faço um meio ponto aqui sem completar, vou no próximo, 2 meio pontos na mesma base, sem completar, e agora eu completo, olha, fechando os 3 pontos. Então, esse aqui ele é o padrão, tá? De toda a volta. Eu vou continuar esse padrão aqui, olha, sempre separando com 3 correntes um motivo do outro, até completar aqui um total de 15 motivos contados com esse primeiro aqui, ok? Então, com esse padrão, cheguei aqui no final, vou fazer aqui o meu último motivo, motivo de número 15. Feito o último motivo, eu faço aqui o último espaço de 3 correntes. E agora eu vou fechar a volta aqui, olha, na base aqui desse primeiro motivo que eu fiz, ok? Então, pego aqui, olha, na base dele, fecho com um ponto baixíssimo, fechando aqui a volta, correto? E agora, inicio a volta de número 4. Para começar, eu vou fazer um ponto baixo dentro aqui desse próximo espaço já. Depois eu vou subir 3 correntes. Em seguida, eu laço e no mesmo espaço faço mais um ponto alto, depois uma corrente
e mais um ponto alto. Em seguida, eu laço sem fazer corrente, vou para o próximo espaço. Faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Ok? Então, trabalhei aqui, olha, no espaço de corrente, 3 pontos altos, sendo que a cada ponto alto eu fiz aqui uma corrente de separação. Então, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e finalizo com um ponto alto. Para passar para o próximo espaço, eu não vou trabalhar corrente, eu vou direto, laço, vou no próximo espaço e repito. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E assim eu vou trabalhar em todos esses 15 espaços aqui de correntes, ok? Então, vou completar aqui a volta com esse padrão e venho com vocês lá no final para o início da próxima volta. Então, com esse padrão, completei aqui os 15 motivos, né, de 3 pontos. Agora, sem fazer espaço de corrente, eu vou fechar a volta aqui, olha, na segunda corrente daquelas 3 correntes que eu trabalhei. Por que na segunda? Porque a terceira corrente é o espaço de uma corrente aqui entre esse ponto, ok? Então, faço o fechamento na segunda corrente. Correto? Então, aqui, pessoal, só uma informação para quem já tentou fazer a peça lá na outra versão da videoaula. Aqui eu comecei a peça com 15 pontos altos. Então, esses 15 pontos altos aqui, eles têm uma relação com essa quantidade de motivos que eu vou trabalhando aqui. Então, lá no outro padrão, eu comecei com 16 pontos. Significou que eu fiquei com 16 motivos. Então, aqui eu trabalhei 15 pontos, vou ficar com 15 motivos. Eu já eliminei aqui um motivo. Então, já vai eliminar aquela questão, aquele probleminha de folgar demais a peça, ok? Porque você vai ter um motivo aqui a menos. É uma opção aí para quem não conseguiu fazer com 16 pontos, ok? E a partir daqui também vai ter algumas outras pequenas diferenças que eu vou fazer para ajudar mais ainda que sua peça não folgue demais, não fique muito embabadada, ok? Então vamos lá. Então, completado aqui a volta, eu vou iniciar agora a próxima volta. Para começar, eu vou fazer um ponto baixo aqui nesse próximo espaço de uma corrente. Depois eu vou subir 3 correntes, ok? Em seguida eu laço e aqui na base desse ponto do meio aqui, olha, eu vou fazer 2 pontos altos, porém eu vou fazer uma corrente de separação entre um ponto e o outro, ok? Dessa forma. Depois eu faço mais uma corrente. Agora, aqui nesse próximo espaço eu faço um ponto alto, ok? Fiz aqui o motivo. Em seguida, sem fazer espaço de corrente, eu laço. Vou pular aqui para esse próximo motivo de 3 pontos. E nesse primeiro espaço aqui dele, eu faço um ponto alto. Depois, uma corrente. Agora, no ponto do meio, eu faço 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, faço um ponto primeiro, uma corrente, depois mais um ponto alto no mesmo espaço. Depois uma corrente. E agora no último espaço aqui do motivo eu faço mais um ponto alto, ok? Então a volta ela será trabalhada com esse padrão aqui, olha, ok? Sobre todos aqueles motivos de 3 pontos altos da volta anterior, eu vou trabalhar dessa forma aqui, olha. No primeiro espaço eu faço um ponto, na base do ponto do meio 2 pontos com uma corrente aqui no meio, depois uma corrente e mais um ponto aqui. E sempre aqui, para passar de um motivo para o outro, eu não vou fazer espaço de corrente. Esse aqui é uma outra mudança da versão anterior, ok? Na versão anterior, onde eu trabalhava aqui sempre uma corrente de um motivo para o outro. Nesse caso aqui, eu não vou precisar trabalhar. Somente aqui, olha, somente dentro aqui do motivo, ok? Separando um ponto alto de cada. Para sair do motivo para trabalhar o outro motivo aqui, ou seja, trabalhar esse mesmo padrão aqui sobre esse motivo de 3 pontos, aqui eu não faço corrente, correto? Então, eu só laço, vou aqui para o próximo espaço e repito o padrão.
um ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos aqui na base do ponto do meio, sendo uma corrente separando esses 2 pontos. Depois uma corrente mais um ponto alto no último espaço do motivo. E sigo, agora sem fazer corrente, eu vou para o próximo, ok? Então, vou seguir aqui esse padrão até o final da volta e venho com vocês lá no final para o início da próxima volta. Então, com esse padrão, completei aqui os 16 motivos. Agora, após completar aqui esse último motivo, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, olha, na segunda corrente. Eu nunca vou fechar aqui na terceira, porque a terceira ela sempre vai ser o espaço de uma corrente aqui desse motivo. Ok? Então, eu fecho aqui na segunda e completo aqui a volta. E a partir daqui eu começo a volta 6. Vou começar fazendo um ponto baixo aqui no espaço. Depois eu subo 3 correntes. Lembrando aqui que esse início, esse ponto baixo, as 2 primeiras correntes, elas equivalem aqui a um ponto alto. E essa terceira corrente, última corrente, ela será o espaço de uma corrente, ok? Então, depois eu laço, vou aqui para esse espaço do meio, olha, vou aqui para esse próximo espaço, e aqui eu vou fazer 2 pontos altos, sendo que eu faço uma corrente para separar os 2 pontos. Então, eu faço um ponto, uma corrente e mais um ponto no mesmo espaço. Depois, mais uma corrente de espaço. E aqui no próximo espaço, olha, eu faço um ponto alto. Ok? Depois eu vou seguir aqui e vou trabalhar sobre esse próximo motivo. Ok? E o que vai separar aqui um motivo do outro motivo vai ser apenas um ponto alto. Ok? Então, após trabalhar aqui esse ponto alto sobre o espaço aqui, olha, do motivo, sem fazer corrente, eu vou fazer mais um ponto alto nesse vão aqui, olha, entre um motivo e o outro, ok? Exatamente aqui. Faço um ponto alto. E esse ponto alto aqui é que vai ser o ponto de separação entre o motivo e o outro, ok? Agora, a partir daqui, eu vou começar esse mesmo padrão que eu trabalhei aqui, olha. Laço ainda sem fazer corrente. Vou aqui no primeiro espaço do motivo, faço um ponto alto. Agora eu começo a trabalhar as correntes. Faço uma corrente, vou aqui no próximo espaço, faço 2 pontos, sendo um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo espaço. Depois uma corrente, vou no próximo espaço, mais um ponto alto. Pronto. Finalizei aqui, olha, o próximo motivo e encerro aqui as correntes. Agora, a partir daqui, eu vou fazer um intervalo, né? E vou pular aqui para o próximo motivo para repetir novamente esse padrão. E como que é o intervalo? Olha, exatamente da forma que eu trabalhei aqui. Após esse último espaço aqui após esse último ponto, nesse último espaço aqui do motivo, olha, sem fazer corrente, eu faço o ponto alto aqui, olha, no meio do motivo, que é o ponto alto aqui que vai separar um motivo do outro. Depois, sem fazer corrente ainda, vou aqui no próximo espaço, no que é o primeiro espaço aqui do próximo motivo, faço um ponto alto. E observe que no intervalo aqui, olha, vai ficar uma sequência de 3 pontos, que será o último ponto aqui do último motivo trabalhado, o ponto de intervalo no meio dos motivos aqui e o primeiro ponto aqui do próximo motivo que vai ser trabalhado, ok? Então, a partir daqui eu começo as correntes. Uma corrente, vou no espaço aqui do meio, faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo espaço. Uma corrente e no último espaço do motivo, um ponto alto, ok? E agora, novamente, aqui o intervalo com esse ponto aqui do meio, ok? Então, esse aqui é o padrão, eu vou seguir trabalhando todo esse padrão aqui e venho com vocês lá no final para o início da próxima volta. Então, com esse padrão, completei aqui os motivos, fecho aqui agora a volta, olha, sem fazer corrente, na segunda corrente aqui das 3 do início. Ok? Ok.
E agora, pessoal, só uma informaçãozinha importante, para quem já tem aí mais prática com crochê, né, e já deve ter notado aí mais ou menos a sequência de padrão aqui dessa peça, as próximas 6 voltas, eu vou repetir esse padrão aqui, ó, dessas 3 voltas aqui, nessa sequência aqui, ok? Vou repetir depois esse padrão aqui de 3 pontos, depois esse padrão aqui de aumento na base, depois esse padrão aqui de 2 pontos no espaço aqui. Vou repetir por mais 2 vezes, seguindo essa sequência aqui, ok? A única coisa que vai mudar aqui é que vai ter mais pontos, nas laterais aqui do motivo, ok? Diferente aqui desse, né? Que aqui nessa primeira aqui eu fiz 3, não tem pontos nas laterais. Aqui eu fiz 2, tem 2 aqui pontos, tem um ponto antes, um ponto depois. Esse aqui tem também um ponto antes, um ponto depois. As próximas só vai aumentando aqui essa quantidade de pontos nas laterais. Mas o centro aqui, olha, o centro ele vai sempre repetindo nessa sequência aqui, ok? Se você não entendeu mais ou menos o que eu estou falando, vou continuar aqui a volta e durante o processo aqui da volta você vai entender melhor como que é essa repetição, ok? Então eu fiz aqui, então fechado aqui a volta, né? Eu começo a volta de número 7, ainda naquele mesmo padrão. Faço um ponto baixo, subo 3 correntes. Agora eu laço, vou aqui no próximo espaço, olha, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos, sendo que eu faço aqui uma corrente separando cada ponto, ok? Todos dentro aqui desse mesmo espaço. Correto? 3 pontos. É como se esses 3 pontos aqui, olha, fosse a repetição desse motivo aqui que eu fiz aqui, olha, de 3 pontos. É como se eu estivesse repetindo essa volta aqui, tá? Depois dos 3 eu faço uma corrente e aqui eu faço mais um ponto alto nesse último espaço aqui do motivo, ok? Feito esse último espaço, eu não vou fazer corrente, eu vou laçar, vou pular esses 3 pontos aqui de sequência e já vou direto para o primeiro espaço aqui do próximo motivo e faço um ponto alto. Depois uma corrente, vou aqui no espaço do meio, central, e faço 3 pontos altos igual eu fiz aqui. Um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente, um ponto. Depois, uma corrente e vou no próximo espaço. E finalizo o motivo, ok? Então, olha, se você observar, é o mesmo padrão que eu trabalhei aqui. A diferença é que aqui vai ter pontos nas laterais. E aqui nessa primeira aqui, eu não tive pontos nas laterais. Mas o centro, olha, eu vou repetindo, eu vou fazendo 3. Depois, na próxima volta, você vai notar que vai ser esse mesmo padrão aqui dessa próxima volta aqui, depois desse de 3. E assim vai repetindo, depois vai essa outra aqui, tá? O que vai mudar é sempre os pontos que vai ter a mais aqui nas laterais. Mas o centro ele vai sempre se repetindo nesses 3 padrões aqui, seguindo essa sequência, ok? Essa informação é para você que já tem mais experiências, consegue pegar mais ou menos aí a nuance da coisa, ok? Mas você que é iniciante, você pode me acompanhar aqui no passo a passo. Por que eu estou passando essa informação? Porque se você de repente quiser fazer a peça maior, um tamanho maior, você pode seguir aumentando de 3 em 3, seguindo esse padrão aqui, ok? No meu caso, nessa peça aqui, eu vou fazer mais 2 sequências dessas 3 primeiras que eu trabalhei aqui, ok? Que vai ficar um total aqui de 12 voltas. Se você quiser aumentar, você segue aumentando mais 3 para que fique um efeito mais adequado aqui na peça, ok? Então, feito aqui o motivo, sem fazer espaço de corrente, eu laço, pulo os 3 pontos aqui, vou para o próximo motivo e repito. Um ponto alto, uma corrente, vou no espaço central aqui e faço 3 pontos altos, sendo um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente e um ponto. Depois mais uma corrente, faço aqui mais um ponto alto no último espaço do motivo, ok? Então esse aqui é o padrão, eu vou seguir por toda a volta
e venho com vocês aqui no final para o início da próxima volta. Completei então os 15 motivos e agora fecho aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente aqui das 3 iniciais, ok? E agora começo aqui a próxima volta, iniciando aqui aquele mesmo padrão. Faço um ponto baixo aqui no espaço, subo 3 correntes. Laço, vou aqui nesse próximo espaço, faço um ponto alto. Uma corrente, depois eu laço. E aqui na base, olha, desse ponto aqui do meio, desses 3, eu faço 2 pontos, sendo um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Depois, uma corrente. Nesse próximo espaço, faço um ponto alto. Uma corrente no próximo espaço, um ponto alto. E observe que esse último espaço aqui, onde eu trabalhei o ponto alto, ele já é o último espaço aqui do motivo que eu estou trabalhando sobre ele, ok? Esse próximo espacinho aqui, olha, ele já é o intervalo entre o motivo e o outro, ok? Então, aqui eu não trabalho ponto, ok? Então, eu laço sem fazer espaço de corrente, pulo aqui esse intervalo, esse espaço de intervalo, e vou aqui para o primeiro espaço do próximo motivo e faço um ponto alto, uma corrente, depois aqui no próximo espaço faço um ponto alto, uma corrente, e agora na base do ponto central aqui, olha, desses 3, eu faço 2 pontos altos, sendo um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, na mesma base. Igual eu trabalhei aqui. Depois uma corrente, um ponto alto aqui no próximo espaço, uma corrente, um ponto alto no último espaço do motivo, ok? E esse aqui ele será o padrão dos 15 motivos que eu vou trabalhar aqui. Ó, observe aqui, olha, que o centro, olha, ele é igual àquela segunda volta aqui desse padrão de motivo, olha, exatamente igual. Eu trabalho os 2 pontos no ponto aqui do meio desses 3. Aqui, olha, eu trabalhei 2 pontos na base do ponto da base do ponto do meio aqui desses 3, ok? Então, observe que o centro aqui, olha, é o mesmo que foi trabalhado aqui. Então, anteriormente eu repeti os 3, que seria semelhante a esse. Agora, na próxima, eu estou repetindo esses 2, esse aumento aqui de 2, que seria semelhante a essa segunda. E na próxima, eu vou repetir esse padrão aqui dessa terceira volta aqui desse padrão, ok? Então, vou continuar aqui a repetição desse padrão e volto com vocês lá no final para o início da próxima. Então, finalizei aqui o padrão dos 15 motivos e agora fecho aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente aqui das 3 iniciais, ok? E a partir daqui eu faço agora a volta de número 9. Começo aqui com o mesmo padrão, ponto baixo, 3 correntes. Laço, vou aqui no próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente de espaço. Vou aqui no espaço central, olha, que é o espaço aqui daqueles 2 pontos que eu trabalhei na volta anterior. E faço aqui, olha, 2 pontos altos. Um ponto, uma corrente e um ponto no mesmo espaço. Dessa forma. Depois uma corrente. E vou trabalhando agora aqui, olha, ponto alto sobre cada espaço que eu vou ter aqui do motivo, tá? Um ponto alto, sempre uma corrente para separar um ponto do outro, que é trabalhado no próximo espaço. Então, trabalhei aqui, olha, o último ponto, trabalhei aqui o último ponto do último espaço do motivo e assim eu completo o motivo. Agora eu vou trabalhar o intervalo aqui para passar para o próximo motivo. E aqui no intervalo eu vou fazer um ponto alto que será o ponto alto de intervalo aqui entre um motivo e o outro, ok? Esse ponto alto aqui, ele não faz parte do motivo, ele vai fazer parte aqui da separação de um motivo do outro. Então, sem fazer corrente, olha, eu laço, faço ponto aqui, olha, nesse espaço, nesse vão aqui, sem corrente, olha, entre o motivo e o outro. Então, faço aqui um ponto alto. Depois, ainda sem fazer corrente, eu laço e vou começar aqui o motivo sobre esse próximo motivo.
Então, aqui, olha, já no primeiro espaço dele eu faço o primeiro ponto. E agora sim eu começo a trabalhar as correntes. Então, faço uma corrente, vou no próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente, vou no espaço aqui central, que é o espaço do meio, olha, e faço 2 pontos, sendo um ponto, uma corrente e um ponto, todos aqui no mesmo espaço. Depois uma corrente, agora vou preenchendo os espaços ainda do motivo. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto sobre o último ponto e assim completo o segundo motivo. Olha, observe aqui novamente, olha, que esse centro aqui, esses 2 pontos central aqui, olha, ele é exatamente igual ao padrão que eu trabalhei aqui, olha, na terceira volta desse padrão, que é esse aqui, olha. Observe que eu trabalhei 2 pontos no espaço central, aqui também eu trabalhei 2 pontos no espaço central. E sempre a diferença é só a quantidade de pontos nas laterais, tá? Aqui na terceira, ó, dessa primeira sequência, eu tive aqui, olha, só um ponto antes e um ponto depois, para depois trabalhar o intervalo. Já aqui, olha, na segunda repetição dele, eu tenho 2 pontos, tá? E depois aqui é o intervalo. E observe aqui que o intervalo também, olha, é exatamente igual, olha, ele vai ficar aqui uma sequência de 3 pontos, né? Porque vai ficar o último ponto do motivo, o ponto de separação, né, que fica no vão aqui entre um motivo e o outro, e o primeiro ponto aqui já iniciando o próximo motivo. Aí fica uma sequência de 3 pontos, olha, sem espaço, exatamente igual ao que foi trabalhado aqui, olha, nessa terceira volta dessa sequência aqui de motivos, ok? Então, com essa volta aqui, olha, eu encerro a segunda repetição aqui dessa mesma sequência que eu trabalhei. Agora, as próximas 3 voltas eu vou retornar de novo ao padrão inicial, com esses 3, depois esses 2 aqui no centro, depois esses 2 aqui, seguindo esse mesmo padrão, com a diferença que vai sempre ter mais pontos aqui nas laterais. Mas o centro, olha, no centro do motivo será sempre a repetição desses 3 padrões aqui, ok? Então, eu vou seguir aqui a repetição desse padrão e venho com vocês lá no final para o início da próxima volta. Cheguei aqui no final da volta. E aqui no final da volta eu vou fazer com vocês para não ter confusão, tá? Após trabalhar aqui, olha, o ponto alto, o último ponto alto aqui, sobre o último espaço do motivo, lembra que aqui no vão, ou seja, no espaço aqui, eu falo vão porque não tem espaço de corrente, né? Então, nesse espaço aqui, entre o motivo e o outro, eu preciso fazer o ponto alto, que é o ponto alto de separação. Então, faço aqui o ponto alto e depois eu faço o fechamento da volta aqui na segunda corrente, ok? Correto? E a peça aqui, pessoal, você pode notar, não sei se dá para vocês perceberem, mas ele já tem aqui uma leve folga, tá? Não tá muito folgado, né? Mas ele também não tá 100% reto, nem também esticado. Ele tá com uma leve folga. E essa leve folga, ela precisa ficar, quando for trabalhar os pontos pipocas, eles tendem a dar uma puxadinha. Então, a peça ela precisa estar levemente folgada. Então, ela não tem que estar nem 100%, nem certinha, retinha, e muito menos puxando, né? Se estiver puxando, você precisa trabalhar, talvez, aí correntes entre uns motivos e o outro, ok? Se você não é aquele caso que a peça ela é embabada demais, tá? Mas ela precisa, olha, ficar levemente folgada, tá? Então, aqui nessa volta ela já tá com um pouquinho de folga, tá? Ainda tem mais 3 voltas nesse padrão. Pode ser que ela ainda folgue um pouquinho, tá? Um pouquinho mais, mas não fica uma coisa muito exagerada, correto? Então, fechada a volta 9, eu inicio a volta de número 10, ok? Então, eu começo ainda aqui com o padrão, ponto baixo, 3 correntes. Laço, vou aqui no próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente, pulo para o próximo espaço, que é o espaço aqui do centro, olha, o espaço central. E aqui nesse espaço central, eu vou fazer 3 pontos altos, todos separados por uma corrente. Então, fiz uma corrente.
2, uma corrente e 3. Ok? 3 pontos altos no mesmo espaço aqui central. Depois uma corrente, no próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente, pulo para o próximo espaço, um ponto alto, ok? Esse ponto alto aqui encerra o motivo. Agora eu vou pular para o próximo motivo. E para pular aqui, olha, eu não faço corrente, laço, pulo esses 3 pontos aqui e já vou direto para o primeiro espaço do próximo motivo e começo o padrão. Um ponto alto, uma corrente, pulo para o próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente, agora eu vou trabalhar o espaço central, que é esse espaço de corrente aqui desses 2 pontos. Nesse central eu vou fazer 3 pontos, todos eles separados por uma corrente. Ok? Fez os 3 pontos, uma corrente, pulo para o próximo espaço. E faço um ponto alto. Uma corrente, pulo para o próximo e o último espaço do motivo, uma corrente, ok? E aí, sem fazer corrente, vou para o próximo motivo, pulando aqui esses 3 pontos, ok? Então, esse aqui é o padrão de toda essa volta, ok? Observe aqui, olha, que novamente eu começo a repetir aquele padrão aqui, olha, da sequência dessas 3 voltas aqui iniciais desse padrão, ok? Ó, no espaço central aqui, olha, eu fiz 3 pontos, conforme eu iniciei aqui, olha, 3 pontos. Okay? Então, vai repetindo novamente o padrão central dessas primeiras 3 voltas aqui. Okay? Então, não vou parar mais para explicar isso, porque aí, conforme eu vou fazendo aqui, você vai notando essa repetição de padrão. Okay? Então, vou completar aqui o padrão dessa volta e venho com vocês no final para o início da próxima. Finalizei os 15 motivos com esse padrão. Agora, fecho aqui a volta na segunda corrente das 3 correntes iniciais. E a partir daqui começo a volta de número 11. Inicio aqui o mesmo padrão, ponto baixo, 3 correntes. Depois eu laço, vou aqui no próximo espaço, ponto alto. Uma corrente, vou no próximo espaço, ponto alto. Uma corrente, vou aqui na base desse ponto central aqui desses 3 que eu trabalhei na volta anterior e faço 2 pontos nessa mesma base, sendo um ponto, uma corrente e mais um ponto. Ok? Dessa forma. Depois uma corrente, agora eu vou preenchendo os espaços aqui com ponto alto e fazendo sempre uma corrente para separar um do outro. Ponto alto, uma corrente, próximo espaço, ponto alto. Uma corrente, próximo espaço, um ponto alto, ok? Fez aqui o último ponto alto no último espaço do motivo. Agora aqui o próximo ele já é o intervalo aqui para o próximo motivo onde não tem espaço de corrente. Aqui eu vou pular direto sem fazer espaço de corrente e vou começar a trabalhar aqui o próximo motivo. Começando no primeiro espaço dele com um ponto alto. Uma corrente, vou preenchendo aqui os espaços com ponto alto. Uma corrente, ponto alto no espaço. Depois, olha, no ponto, na base do ponto central desses 3 pontos, eu repito aquele padrão de 2 pontos na mesma base, separados por uma corrente. Um ponto, uma corrente, um ponto. E agora faço uma corrente, vou preenchendo os espaços com ponto alto. Uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto. Preencheu todos, agora vou para o próximo motivo sem fazer espaço de corrente. Então esse aqui ele é o padrão de toda essa volta aqui. Eu vou seguir toda a repetição e venho com vocês lá no final para o início da próxima volta. Então com esse padrão, completei aqui os 15 motivos da volta 11. Fecho agora aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente das 3 correntes iniciais. E começo a volta de número 12. Essa volta aqui, ela vai ser a última volta desse padrão aqui, ok? Aí a gente vai passar a trabalhar agora o outro padrão. Então a volta eu começo ainda com o mesmo início aqui, um ponto baixo, 3 correntes. Depois eu vou aqui no próximo espaço, preencho com ponto alto,
uma corrente, pulo para o próximo espaço, ponto alto, uma corrente, vou aqui no espaço central, que é aquele aumento aqui, e faço 2 pontos dentro dele, sendo um ponto, uma corrente e um ponto, todos aqui dentro do espaço. Depois uma corrente, agora eu vou completando aqui os espaços com ponto alto e fazendo uma corrente para pular para o outro. Corrente, ponto alto, ok? Então, completei aqui. Então, preenchi todos os espaços aqui do motivo com ponto alto. Agora eu vou fazer aqui o intervalo. O intervalo aqui nessa volta será aquele padrão com ponto alto de intervalo aqui entre o motivo e o outro, nesse vão aqui de separação entre o motivo e o outro, ok? Nesse vão aqui que não tem corrente. Então, faço um ponto alto. Depois eu vou começar agora o motivo aqui sobre o próximo, sem fazer corrente ainda. Começo com um ponto alto, para ficar aqueles 3 pontos aqui, olha, sem corrente. Aí sim eu começo a fazer as correntes, e agora eu vou preenchendo os espaços com ponto alto, uma corrente, no espaço ponto alto, e ao chegar no espaço central, que é esse espaço aqui onde foi trabalhado 2 pontos aqui na base, eu faço 2 pontos. Então, uma corrente ali antes, né? Um ponto, uma corrente no meio deles e mais um ponto. E agora, corrente, vou preenchendo aqui os outros espaços com ponto alto. Corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. Preencher o último espaço, no vão aqui de intervalo, faço agora o ponto de intervalo. Depois começo o próximo motivo. Ponto alto, ainda sem fazer corrente, né? Agora, a partir daqui, feita essa sequência de 3, com o ponto no meio aqui de intervalo, é que eu inicio as correntes, ok? E vou preenchendo os espaços com ponto alto, corrente, ponto alto, até chegar no espaço central e faço aqui, olha, 2 pontos altos, ok? Então, esse aqui ele é o padrão, eu vou seguir essa repetição até o final da volta e venho com vocês lá no final para o início da próxima volta. Então, com esse padrão, completei aqui os 15 motivos, ok? E aqui no final, não posso esquecer que eu tenho aqui ainda o ponto de intervalo entre um motivo e outro, para depois eu fechar aqui a volta. Então, fiz aqui o último ponto sobre o último espaço do motivo. Agora eu faço aqui o ponto, ó, no vão entre o motivo e o outro, que é o ponto de separação dos motivos. Agora sim eu faço o fechamento na segunda corrente das 3 correntes iniciais, ok? E aqui eu encerro a volta e encerro também aqui esse padrão que foi trabalhado aqui desde a volta 4, ok? E aqui, como eu falei para vocês, olha, ele está com uma leve folga. Não está 100% retinho, também não está puxado, porque não pode ficar puxado, e também não está muito folgado, tá? Ele está com uma leve folga aqui, que é uma pequena folga que eu vou precisar ter para depois trabalhar com os pontos pipocas. E a partir daqui, as próximas 3 voltas que eu vou trabalhar de espaços de correntes, ele vai folgar um pouquinho mais, ele vai ficar um pouquinho mais folgado do que está aqui, mas ainda de forma leve também, não muito folgado, tá? Só o suficiente mesmo para depois eu trabalhar as voltas de ponto pipoca e ele dá a ajustada que precisa, a ajustada necessária que precisa ficar, ok? Só não pode estar exagerado, tá? Eu acredito que com esse padrão aqui não vai acontecer de embabadar, porque nesse padrão aqui, olha, com o total de 15 correntes que foi trabalhado aqui, diferente do padrão anterior que foi trabalhado 16 pontos, olha, foi eliminado um motivo inteiro desse. Ao invés de 16, está sendo trabalhado aqui só 15. Então, as chances de ficar muito embabadado para quem teve esse problema vai ser bem menor, ok? Então, dito essas informações, eu começo aqui a próxima volta. Para começar essa volta, depois do ponto baixíssimo de fechamento, eu vou fazer mais 2 pontos baixíssimos. Um aqui um aqui na corrente, tá? Não é no espaço da corrente, é na corrente. E outro aqui na base desse ponto alto aqui, ok?
Feito aqui esses pontos baixíssimos, agora eu subo aqui 4 correntes. Por que 4 correntes? Uma corrente, depois eu vou considerar um ponto baixo, onde será feito aqui o fechamento no final. E as outras 3 vai ser espaço de 3 correntes, ok? Depois eu pulo esse espaço aqui próximo e nesse próximo espaço eu faço um ponto baixo e fecho aqui esse espaço. Depois eu faço 3 correntes, pulo aqui, olha, esse espaço com esses 2 pontos aqui central e faço um ponto baixo aqui, fechando esse segundo espaço. 3 correntes novamente, fecho agora esse espaço de 3 correntes na base desse ponto alto aqui. Então, olha, eu fechei, então o último ponto baixo eu trabalhei aqui, eu vou pular a base desse ponto, vou pular esse espaço e nesse ponto aqui eu faço o ponto baixo de fechamento. Depois 3 correntes e fecho aqui agora com ponto baixo, olha, nesse ponto baixo aqui do meio dessa sequência aqui com 3 pontos sem correntes, ok? Que tem aquele ponto aqui de intervalo, né? E o ponto aqui, o último ponto desse motivo com o primeiro ponto do próximo motivo. Então, na base do ponto de intervalo, eu faço um ponto baixo, ok? E até aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. E observe aqui que esses 4 pontos, eles estão, olha, exatamente sobre um motivo. Depois, no final da volta, eu vou completar aqui, olha, mais um espaço que ainda vai estar aqui beirando aqui esse motivo. Ou seja, no total, sobre cada motivo vai sempre ficar um total de 5 espaços. Aqui tem 4 porque eu ainda vou completar depois aqui no final, ok? Então eu vou fazer aqui o próximo, você vai ver que fica exatamente 5 espaços sobre cada motivo aqui, ok? Então, olha, faço aqui 3 correntes, pulo o próximo ponto, pulo esse espaço e na base do ponto aqui, olha, faço o primeiro espaço aqui que vai ficando sobre esse motivo. Segundo espaço de 3 correntes. Esse segundo espaço eu vou fechar aqui, olha, pulando esse próximo espaço, no próximo, bem anterior aqui a esse espaço central. Fechei aqui o segundo. Terceiro espaço. O terceiro espaço eu pulo, olha, os 2 pontos que ficaram na central com o espaço dele. E faço já no espaço seguinte o ponto baixo de fechamento. 3 espaços. Quarto espaço. O quarto espaço eu vou pular esse próximo ponto, esse próximo espaço e na base aqui do próximo ponto fecho com ponto baixo. 4 espaços. E quinto e último espaço aqui sobre o motivo, fecho aqui, olha, na base do ponto de intervalo aqui, nesse ponto do meio. Ok? Agora, se eu contar aqui, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços sobre o motivo inteiro, ok? E depois para cá, olha, já faz parte do outro motivo. Então, agora eu vou seguir esse padrão aqui por toda a volta, sempre tendo esse cuidado aqui para ter esse total de 5 espaços sobre cada motivo, ok? Se ficou ainda alguma dúvida, volta o vídeo para você ver aqui exatamente onde que você vai fechando os espaços com os pontos baixos para você não errar e fazer de repente mais espaços e depois a tua peça ela vai ficar muito folgada, ok? Então vou seguir aqui esse padrão de repetição e venho com vocês lá no final para o início da próxima volta. Então com esse padrão trabalhei aqui os meus espaços, né? Cheguei aqui no final e aqui no final, como eu havia falado para vocês, ainda tem aqui um espaço de 3 correntes para completar desse primeiro motivo aqui. Para completar aqui os 5 dele, ok? Então, eu faço aqui as 3 correntes e fecho aqui esse espaço com ponto baixíssimo na primeira corrente daquelas 4 correntes que eu trabalhei, ok? E assim eu completo aqui o total de 75 espaços, ok? Por quê? Porque se eu trabalhei aqui 5 espaços sobre cada motivo e eu tenho um total de 15 motivos, 15 vezes 5 deu aí 75 espaços, ok? 15 vezes 5, total de 75
espaços. Então, dando seguimento aqui, eu inicio agora a volta de número 14. Para começar, eu vou andar com mais um ponto baixíssimo aqui na próxima corrente, dessas 3 correntes. Depois eu faço aqui um ponto baixo sobre o espaço. Em seguida, faço 3 correntes. Vou aqui no próximo espaço e fecho com ponto baixo. Novamente, 3 correntes. Vou no próximo espaço, fecho com ponto baixo. E vou seguindo dessa forma até completar aqui toda a volta. Então, o padrão aqui dessa volta não tem segredo. É só continuar fazendo os espaços de 3 correntes. E aqui é só fechar com ponto baixo no próximo espaço. Okay? Aqui não tem dificuldade essa volta. Então, assim eu vou trabalhar essa volta de número 14 e também a volta de número 15. Ficando aqui com um total de 3 voltas com espaços de 3 correntes. Okay? A próxima volta, a volta 15, ela será trabalhada da mesma forma que eu estou trabalhando essa aqui. Okay? Para iniciar, você vai fazer um ponto baixíssimo aqui, fechando o espaço no ponto baixo. Vai andar com um ponto baixíssimo na próxima corrente, faz o ponto baixo e inicia o processo. A mesma coisa que eu fiz aqui no início dessa, você vai fazer no início da próxima também. Ok? Então, eu vou trabalhar essa volta aqui, vou trabalhar também a próxima e venho com vocês no final da volta de número 15 para o início do padrão da volta 16. Então, completei aqui as 3 voltas com espaços de 3 correntes. E agora, pessoal, eu vou mostrar aqui a peça para vocês, como que ela está até aqui, qual estado que ela ficou nessa questão aí de folga. Eu vou distanciar aqui a câmera, vou colocar aqui na mesa por inteiro, para vocês verem que até aqui a peça ela fica realmente um pouco folgada, tá? Deixa eu só tirar aqui essa tabinha. Ó, pode ver aqui, olha, eu vou colocar assim, que assim dá para vocês ver melhor, que tem, ó, umas ondinhas aqui, ó, ela não tá 100% reta, ela tá um pouquinho, olha, folgada, tá? E pode ver que não é uma folga também exagerada, não é uma coisa que tá muito assim, tá? Ó. Então, ela precisa ficar nesse estado aqui, antes de começar as voltas de ponto pipoca. Precisa ficar mais ou menos assim. Ok? Pode ver aqui, olha, que não é muita folga. Se eu bater aqui, ó, ela parece que tá tudo retinho, ó. Mas tem uma certa folga aqui, ó. Parece que tá certinho. Mas ela tem aqui uma certa folga. Se eu colocar ela aqui, ó, soltar, você vai ver que tem umas pequenas dobrinhas aqui, ó. E que a peça ela tá um pouquinho folgada. É nesse estado aqui que a peça precisa ficar até esse ponto aqui, até essa volta, tá? Então você vai notar que aqui não tá exagerado de folgado e também ela não tá 100% retinha, ela tá com um pouco de folga, tá? Precisa ficar assim. Como eu expliquei, a volta de ponto pipoca ela puxa um pouco, então acaba ajustando. Se ficar retinha ou até mesmo se chegar aqui e ficar meio puxado, o que vai acontecer? As voltas de ponto pipoca ela vai puxar mais e aí vai tender a ficar assim, olha, emborcado. E não por excesso de folga, mas por estar muito apertado. Ok? Ok, então passado aí essas informações, eu vou começar agora aqui a volta de pontos pipocas. Para começar, eu vou iniciar fazendo aqui um ponto baixo nesse próximo espaço. Depois eu vou subir 2 correntes. Em seguida eu laço e dentro aqui do espaço eu vou fazer mais 4 pontos altos. Os pontos pipocas aqui, eles são trabalhados com 5 pontos altos. Com exceção desse primeiro, porque aqui eu vou trabalhar inicialmente com as correntes. Então eu considero aqui o ponto baixo e as 2 correntes um ponto alto. Mais os 4 é como se eu tivesse 5 pontos altos aqui. Então, para fechar agora o ponto pipoca, eu tiro a agulha da laçada, vou aqui na segunda corrente, né, das 2 correntes, e pego a laçada aqui puxando um ponto baixíssimo por trás. E assim eu fecho o ponto pipoca. Depois que eu dou essa fechada aqui, eu vou fazer 2 correntes.
laço, vou para o próximo espaço e agora faço 5 pontos altos. Feito os 5 pontos, eu tiro aqui a agulha, volto lá na base do primeiro ponto, puxo a laçada da mesma forma que eu fiz ali no primeiro. Puxei a laçada com ponto baixíssimo, faço 2 correntes. E vou para o próximo e repito 5 pontos altos, depois completo o efeito do ponto pipoca, ok? Então essa volta aqui ela será trabalhada dessa forma, toda preenchida com pontos pipocas, dessa forma aqui, trabalhando os pontos com 5, trabalhando cada ponto pipoca com um total de 5 pontos. Fechou aqui o ponto pipoca, 2 correntes de espaço. E aí eu vou para o próximo espaço e fecho o ponto pipoca, ok? Então vou completar aqui esse padrão e venho com vocês lá no final para o início da próxima volta. Então, com esse padrão aqui de pontos pipocas, finalizei aqui toda a volta, ok? E agora, pessoal, eu vou distanciar aqui a câmera e vou mostrar para vocês como que ficou. A peça agora ela ficou bem retinha, tá? Sem folga, sem nada, ok? Eu vou distanciar aqui a câmera para vocês darem uma verificada. Ó, tá vendo? A peça ela tá 100% retinha, ela tá 100% retinha, ó, sem nenhuma folga, sem nada, tá? Porém, pessoal, as próximas voltas, que serão agora aquele padrão com 3 pontos altos, na primeira volta, mais ou menos ali até a terceira ou quarta volta, novamente vai voltar a ter uma pequena folga, tá? E aí na quinta volta ali mais ou menos já começa a ajustar quando eu começo a fazer as voltas com os aumentos aqui dessa parte de motivos de três pontos altos, ok? Então, ok, pessoal, então eu vou começar aqui com vocês o padrão das voltas de motivos de 3 pontos e no final da volta eu mostro aqui para vocês como vai dar novamente uma folga aqui na peça nessa parte, ok? Então, para começar, eu vou fazer um ponto baixo aqui no próximo espaço, faço 2 correntes, essas 2 correntes e o ponto baixo vai equivaler aqui a um ponto alto. Depois eu laço e no mesmo espaço eu faço mais 2 pontos altos, ok? Então aqui é como se fosse 3 pontos, tá? Contando esse ponto baixo e as 2 correntes como um ponto. Depois eu faço uma corrente de espaço, laço, vou para o próximo espaço e agora sim eu trabalho os 3 pontos altos. Todos aqui no mesmo espaço, ok? E vou seguir esse padrão, sempre fazendo uma corrente de separação entre um motivo e o outro, ok? Uma corrente, vou para o próximo espaço, 3 pontos altos, ok? Então, vou seguir trabalhando aqui e venho com vocês lá no final para o início da próxima volta. Então, com esse padrão, concluí aqui toda a volta de número 17. Agora, após o último, feito então aqui o último motivo, eu faço uma corrente e fecho a volta com ponto baixíssimo aqui na segunda corrente daquelas 2 correntes aqui do início. Então aqui nessa volta ele já voltou a dar uma leve folgada novamente, ok? Se eu esticar aqui a peça, olha, você vai ver que tem uma certa folga aqui. E ainda vai continuar com essa folguinha aqui por mais umas 2 ou 3 voltas, ok? Ok, pessoal? Então, para iniciar aqui a próxima volta, eu vou andar com mais 2 pontos baixíssimos. Então, após o ponto baixíssimo de fechamento, eu faço mais 2 pontos baixíssimos, um aqui na base do próximo ponto, e mais um aqui no próximo. Até chegar aqui nesse espaço. No espaço eu faço um ponto baixo sobre ele, subo 2 correntes, depois no mesmo espaço eu faço mais 2 pontos altos. Em seguida uma corrente, depois eu pulo aqui para o próximo espaço de uma corrente,
e faço também, faço aqui 3 pontos altos, motivo com os 3 pontos altos. Depois uma corrente, pulo o motivo, vou para o próximo espaço, motivo aqui com 3 pontos altos. Então esse aqui ele vai ser o padrão também de toda essa volta e pelas próximas voltas também. Então agora, pessoal, preste bastante atenção, tá? Porque esse padrão agora de motivos aqui ele vai ser trabalhado por várias voltas até que a gente chegue lá próximo do padrão do bico, ok? Porém, eu vou sempre voltar aqui com vocês nas voltas onde vai precisar fazer os aumentos, ok? Então, olha, eu vou completar essa volta aqui sem fazer nada de aumento, só ir trabalhando os motivos aqui de 3 pontos sobre cada espaço e sempre fazendo uma corrente de espaço entre um motivo e outro. Eu vou trabalhar essa volta aqui e depois eu vou fazer também mais 3 voltas com esse mesmo padrão, completando aqui um total de 5 voltas com esse padrão aqui de motivos, contando essa primeira volta aqui que eu trabalhei sobre os espaços dos pontos pipocas, ok? Então eu vou completar aqui esse total de 5 voltas com esse mesmo padrão e aí eu volto com vocês para informar como que vai ser distribuído os aumentos na sexta volta aqui desse padrão. E só lembrando que aqui no início você sempre vai iniciar da mesma forma que eu comecei aqui. Após o fechamento aqui com o ponto baixíssimo, você vai andar 2 pontos baixos e aí começa a volta fazendo o ponto baixo e subindo 2 correntes. Todo início de volta você vai repetir esse padrão, ok? Outra questão. Essa quantidade aqui de 5 voltas que eu vou trabalhar, para depois trabalhar os aumentos na sexta volta desse padrão aqui, essa quantidade ela funciona muito bem aqui para o meu ponto. Porém, se você notar que antes da volta 5, você viu que a peça já ajustou, não tem mais nenhuma folga, e ela já começa a querer ali dar uma puxadinha, você já pode começar as voltas de aumento antes dessa volta. Ou vice-versa, pode ser que você chegue lá na volta 5, pode ser que você faça aqui essas 5 voltas com esse padrão, e a peça ela ainda continua meio levemente ali folgado, e se você for fazer aumentos já ali na volta 6 com essa folga, vai ser mais difícil depois corrigir a folga. Então, nesse caso, você continua trabalhando mais voltas até você ver que vai dar uma ajustada. Quando você notar que vai querer ali dar uma puxadinha, aí sim é o momento de você fazer a volta de aumentos, ok? Aí você pode me perguntar, mas Samuel, não vai dar diferença depois lá no bico? Sim, vai dar diferença. Porém, quando eu chegar lá no bico, na base, eu vou passar um cálculo para vocês saberem certinho quantos motivos você vai precisar fazer, ok? Na quantidade de pontos que vai ficar no seu ponto, se acontecer de você precisar fazer diferente do que eu vou trabalhar aqui, ok? Então, dito essas informações, eu vou continuar aqui esse padrão e venho com vocês lá no final da volta 5 para o início da volta 6, onde será trabalhado os aumentos, e aí eu mostro para vocês a distribuição, como será a distribuição dos aumentos, ok? Então, pessoal, com esse padrão aqui, eu já trabalhei 3 voltas, e agora eu vou mostrar aqui para vocês como que está com essas 3 voltas aqui de motivo. Como eu falei para vocês, olha, ia ficar aqui uma leve folga. Olha, pode ver que no centro ainda tá retinho, normal como tava. Porém, aqui nessas voltas, olha, já tá uma folga. Pode ver que tem aqui uma dobra, ó, olha. Certo? Então, aqui ele tá levemente já com uma folga, e é normal, tá? Não tá exagerado de folgado, né? Mas tá, com um pouco de folga. E aí depois na quarta volta já vai começar a ajustar. Na quinta volta já vai ajustar bem, né? Tanto que ele já vai querer começar a puxar, mas não vai puxar ainda. E aí por isso, na volta 6, na sexta volta, eu já começo a trabalhar os aumentos, ok? Então, mesmo com essa folga, eu ainda vou continuar trabalhando do mesmo jeito, sem aumento, repetindo ainda esse padrão até completar aqui um total de 5 voltas. Já tenho aqui 3, né? Tenho ainda mais 2 voltas para trabalhar,
Aí na sexta, no início da sexta, eu volto aqui com vocês para informar a distribuição dos aumentos. Então, pessoal, com esse padrão, trabalhei aqui até a volta de número 21, fiz aqui as 5 voltas desse padrão aqui de motivos, né, de 3 pontos, e eu trouxe a peça aqui no chão para vocês verem agora como que ficou, ok? Lembra que lá na terceira volta estava com aquela leve folga, né, onduladinho, e agora aqui já ajustou, já está 100% retinho aqui, olha, não tem mais nenhuma folga, ok? Então a partir daqui, agora na próxima volta, eu vou começar a trabalhar os aumentos, né? E aí depois da volta de aumento e também na volta de aumento ele vai retornar a dar uma pequena folgada também, vai ficar uma leve folga novamente, até chegar à próxima volta, onde será necessário trabalhar os aumentos novamente, ok? Então a dinâmica da peça, ela vai se desenvolvendo dessa forma. Uma hora ela folga, uma hora ajusta, uma hora folga, uma hora ajusta. Eu até chegar no final desse padrão aqui de motivos de 3 pontos para o início do bico. Então quando você notar que vai voltar a folgar novamente, não precisa se preocupar. É normal. Aí até chegar novamente a hora de fazer os próximos aumentos, ela vai ajustando novamente, ok? Então, dadas essas informações, eu inicio aqui a próxima volta com o padrão de aumentos. Para começar, eu ainda começo com o mesmo padrão, né, andando com mais 2 pontos baixíssimos. No espaço aqui de uma corrente, faço um ponto baixo e subo 2 correntes. Depois eu laço e aqui eu já vou começar o aumento nesse espaço. Então, faço um ponto alto, uma corrente e mais dois pontos altos, ok? Então todo aumento que eu fizer aqui, eles vão ser trabalhados dessa forma: 2 pontos, uma corrente e 2 pontos no mesmo espaço. Aqui no caso, como eu estou começando, o ponto baixo e a corrente aqui eu considero como um ponto alto, ok? Depois do aumento eu vou fazer uma corrente e agora eu vou fazer um intervalo com 4 motivos normais aqui de 3 pontos. Então vou aqui no próximo, faço um motivo com 3 pontos, uma corrente, faço aqui o segundo motivo, terceiro motivo, e quarto motivo. Depois do quarto motivo, eu vou fazer outro aumento. Então, faço uma corrente, vou aqui no próximo espaço, faço 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo espaço, ok? Feito o aumento, uma corrente, agora faço novamente outro intervalo com 4 motivos, até chegar no próximo aumento. Então a volta de aumentos ela será distribuída dessa forma. Depois de cada aumento eu faço um intervalo com 1, 2, 3, 4 motivos e trabalho o outro aumento. Trabalhando assim vai dar um total de 15 aumentos, ok? Que é o total necessário que eu preciso aqui de aumentos. Ok? Então vou seguir aqui a repetição desse padrão e venho com vocês no final para o início da próxima volta. Cheguei aqui no final da volta e aqui deu certinho o padrão de distribuição. Após aqui esse último aumento, fiz aqui mais 4 motivos e aí o próximo já é o primeiro aumento que foi trabalhado aqui. Ok? Então agora é só fazer uma corrente e fechar com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente das 2 correntes iniciais. Ok? Então assim eu completei a volta 22 e a sexta volta aqui do padrão de motivos de 3 pontos. Ok? Agora a partir daqui eu começo a volta 23 e a 7ª volta aqui desse padrão. Começo fazendo mais um ponto baixíssimo aqui na base do próximo ponto. E aqui no espaço desse aumento eu já vou trabalhar o primeiro motivo. Então faço aqui um ponto baixo, 2 correntes. Laço e faço mais 2 pontos altos.
ok? Completando aqui o primeiro motivo da volta. Depois uma corrente, vou aqui no próximo espaço, próximo motivo, 3 pontos, ok? Uma corrente, vou no próximo motivo de 3 pontos. Então essa volta aqui não vai ter aumento, tá? Ela será toda trabalhada com motivos normais aqui de 3 pontos separados por uma corrente. E sempre aqui onde vai ter os aumentos, ó, no espaço do aumento eu vou trabalhar também um motivo. Então eu trabalho normal, ou seja, onde tem espaço de corrente eu vou fazer motivos, seja nos espaços normais ou no espaço aqui do aumento, ok? E assim eu vou trabalhar toda essa volta e por mais 4 voltas sem aumentos. Já fiz aqui um total de 6, sendo que essa sexta aqui foi trabalhada com aumento. Agora eu vou trabalhar mais 5 voltas, contando com essa que eu já comecei aqui. Okay? Então completo essa, depois mais 4, completando 5 voltas, totalizando aqui 11 voltas. E aí na volta 12, eu retorno novamente com o padrão de aumentos, ok? E aí eu volto com vocês para informar, para passar o passo a passo de como será a distribuição dos aumentos lá na volta 12. Lembrando que, como eu falei aqui antes de começar a volta de aumentos, novamente a peça ela vai voltar a dar uma folgada. Vou terminar essa volta aqui e aí eu mostro novamente a peça para vocês com essa folga, para vocês verem que realmente vai dar uma folgada. E aí depois ela vai corrigindo até chegar na volta 12, onde será feito os aumentos, ok? Então vou completar aqui a volta, depois eu mostro para vocês e depois eu volto com vocês lá no início da volta 12, ok? Pessoal, olha, finalizei aqui a volta e trouxe aqui para vocês verem como que realmente deu uma folga novamente, olha. E tá com uma pequena folguinha aqui, olha, pode ver ali que tem umas ondinhas, né? E aí até a volta de número 11, né, só contando aqui só os motivos de 3 pontos, ele volta a ajustar novamente como aconteceu aqui anteriormente, né, que começou aqui no início folgado e depois aqui na quinta volta dos motivos ele já deu aquela ajustada e agora com os aumentos novamente, ó, volta a dar uma leve folgada, ok? E aí quando eu chegar lá na volta 11 ele já vai estar bem justinho de novo e aí eu volto a trabalhar os aumentos, ok? Então vou continuar aqui a volta, como eu falei para vocês, até a volta 11 e volto com vocês na volta 12, no início da volta 12 com a distribuição dos aumentos, ok? Essa quantidade que eu estou falando, pessoal, é somente a quantidade de motivos aqui de 3 pontos, tá? No caso do total de voltas, eu vou parar na volta de número 27 e retorno com vocês no início da volta de número 28, contando aqui desde o início lá da peça até onde eu estiver fazendo, ok? Só de motivos, como eu estou sempre falando aqui, vai dar um total de 11, ok? E aí na volta 12 eu vou trabalhar novamente os aumentos, ok? Então vou continuar aqui e volto depois.